Olá, meu amado e querido ouvinte. Mais um dia estamos aqui para vos falar essa palavra tão maravilhosa, nosso amado Salvador Jesus. Que você tenha um dia tão maravilhoso neste dia. Que Deus abençoe você, meu amigo, neste dia. Você estiver passando algum problema, alguma dificuldade em sua vida, confie nesse Deus tão maravilhoso. O único amigo verdadeiro, o único ajudador que nós temos é só Jesus. O verdadeiro amigo de todo momento, de todas as horas. Se você não aceitou Jesus como Salvador ainda, meu amigo, procure aceitar Jesus o quanto antes, entregar a sua vida para Ele. Entregar a sua vida para o Senhor é aceitar Ele como Salvador, que é abrir o seu coração. Eis que Ele está batendo a porta do teu coração, mas enquanto você não abrir o seu coração para Ele, não tem como Ele entrar em sua vida. Não tem como Ele te ajudar, porque você não dá liberdade para Ele ajudar você, meu amigo. Então procure abrir seu coração, aceitar Jesus como Salvador. E se você tiver uma Bíblia no lar, leia a Bíblia. Às você tem a Bíblia no lar. A Bíblia é um grande tesouro, que é a palavra de nosso Deus, uma palavra tão maravilhosa. Porque Jesus falou que nem só de pão homem viverá, mas sim da palavra de nosso amado e Salvador. Porque dentro de nós habita um Espírito, e ele só se alimenta da palavra de Deus. Quando você está lendo a Sagrada Escritura, você está se alimentando. Porque a Bíblia é o manual que Deus deixou para todo aquele examinar, procurar entender as Escrituras. E procure estudar as Escrituras também. Fazer um curso de teologia. A teologia é muito importante. Hoje nós temos boas faculdades que nos ensinam essa palavra tão gloriosa. E também procurar ouvir bons programas que falam a palavra do Senhor. Eu recomendo para você, meu amado e querido ouvinte, é o pastor César Cavalcante. Pastor César Cavalcante, procura assistir seus programas, ele tem. Você procura na internet hoje no YouTube, Pastor César Cavalcante. Ele tem um programa tão importante que é Crescendo na Fé. Aí se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, é só ligar para ele e vai esclarecer. É o homem que procura ensinar a Sagrada Escritura. E também ele tem uma faculdade, que é a Faculdade Bethesda. Os livros dele são bons, muito bons os livros. Você pode estudar teologia por a distância, ele manda os livros para você. E há uma escola que eles têm professor também. Qualquer dúvida que você tiver, é você ligar para eles te atendem, tirando toda a dúvida que você tiver. Procurar fazer um curso de teologia, estudar a palavra. E leia a Bíblia. Se você tem a Bíblia no lar, procura ler ela. Porque tem coisa na Bíblia que muitas vezes não é para nós entender, porque Deus não revela. Porque as coisas descobertas são para nós e as coisas encobertas são para Deus. Porque tem coisa que está na Bíblia Sagrada, Deus não revela para nós. Ele não revela, porque a nossa mente não alcança a grandeza que Deus tem para nos oferecer. Ali, se você examinar as Escrituras, ali fala de Paulo. Foi arrebatado, ele fala que não foi ele, mas foi Paulo que foi arrebatado ao terceiro céu. Ali ele viu coisas inefáveis. Então ele não revelou para nós o que ele viu. Mas o importante é aceitar Jesus como Salvador e permanecer firme até o final. Até o fim. Porque Jesus está para buscar o seu povo. Olha o sinal que está acontecendo no mundo. A violência, as doenças hoje que está surgindo. Os médicos não sabem mais o que fazer com as doenças, mas Jesus falou sobre isso. Aí, se você examina as Escrituras, você vai poder entender o que está se passando no mundo. Que é os sinais da volta de Jesus. É o sinal dele. Porque quando perguntaram para ele, mestre, quando será a sua volta? Aí Jesus falou, quando vê os sinais. Aí você lê lá em São Mateus capítulo 24. Ali a Bíblia ela fala, mostra os sinais que Jesus está para voltar, para buscar o seu povo. E às vezes você pensa, mas eu sou novo ainda. Mas você pode ver hoje, jovens morrendo com infarto fulminante. Não se via ver no passado.
Mas se você tem Jesus como Salvador, você passará da morte para a vida. Porque muitos acham, você porque morrer acabou. Não, se morreu, acabou tudo. Por que Jesus morreu na cruz do Calvário? Por que Jesus deixou a sua glória, veio aqui, padecer, morrer na cruz do Calvário? Pensa, tem um sentido. Porque Jesus fez sacrifício. Que foi para resgatar o homem. Porque quando pegou no jardim do Éden, aí o pecado fez divisão entre Deus e o seu Criador. Entre o homem e Deus, seu Criador. Aí Jesus veio para derrubar a parede do pecado, que é para religar o homem com Deus novamente. E hoje, nós podemos falar com o Senhor livremente. Porque antes de você examinar as Escrituras, quem podia falar com Deus era só o sacerdote, porque havia o sacerdote que falava com Deus. Mas se você tivesse alguma coisa, algum problema, cometesse algum pecado, aí você vinha e falava com o sacerdote. Aí o sacerdote, só um que podia entrar no Santo do Santo, que podia falar com Deus. Mas quando Jesus, na cruz do Calvário, ali ele entregou para o Senhor, ali foi rasgado o véu de alto a baixo. Então hoje o homem tem livre acesso a falar com Deus, por intermédio de Jesus. Falar com Deus, por intermédio de Jesus. Hoje o caminho está livre hoje. É só você falar com Ele. A oração é a chave de todas as coisas. Que é buscar o Senhor através da oração. O que é a oração? É falar aquilo que você está sentindo, aquilo que está passando com você. É falar com Ele. Isso que é a oração, falar com Deus. E o mais importante também, quando você aceita Jesus como Salvador, aí Ele nos dá o Espírito Santo. Porque foi quando Jesus falou, não vos deixarei só, vos enviarei o Consolador. É o Consolador que é o Espírito Santo. E hoje Ele habita em nós. Porque Deus não habita em templo feito por mão de homens. Deus não habita por mão de homens. Deus habita nesse templo, que é o nosso corpo. Esse que é o templo de Deus. Aí vem o Pai, o Filho e o Espírito Santo fazer morada nesse templo. Mas para ele habitar nesse templo que é nosso corpo, tem de aceitar ele como Salvador. E deixar de fazer as coisas que não agradam a Deus. E como você pode saber o que agrada a Deus, o que não agrada? Examinando as Escrituras. Lendo a Bíblia. A Bíblia, ela fala os dois lados para o homem. A Bíblia ela mostra dois caminhos para o homem, o céu e o inferno. Aí a escolha é sua. Aquilo que você quiser escolher é livre-arbítrio. Se você quiser ir para o inferno, é só não aceitar Jesus como um Salvador. Agora, se você quer ser salvo, morar na nova cidade, a nova Jerusalém, para entrar nessa cidade é só por Jesus, aceitar Ele como Salvador. Porque Jesus, Ele veio para salvar. Agora a escolha é sua, meu querido amigo. Então procura aceitar Jesus como Salvador. E não deixe de ler a Bíblia. Se você tem uma Bíblia no lar, examina ela. Lê a Sagrada Escritura, que é o livro que Deus nos deixou, que é o manual, que é a Bíblia Sagrada. Que Deus te abençoe nesse dia, meu amado amigo. Um ótimo dia para você e toda a sua família. Que Deus te abençoe.